Olá, bem-vindo ao Fixamos, eu sou a Vlange e o vídeo de hoje é meio controverso, porque existem opiniões diferentes no mundo literário sobre como deve ser uma descrição, no caso sobre a quantidade de detalhes. Então vamos aí, vinheta. Uma coisa indiscutível é que o objetivo principal da descrição é criar uma imagem concreta na mente do leitor. Pode ter outras funções, por exemplo, no livro em primeira pessoa, vamos supor que o protagonista sempre começa a descrever os outros personagens pelo formato da boca e depois o leitor descobre que esse protagonista tem um trauma com bocas. Então, nesse caso, as descrições, além de terem o objetivo de criar uma imagem visível na mente do leitor, teriam também o objetivo de mostrar um pouco das características desse personagem, do protagonista, que é o narrador da história nesse caso, né, em primeira pessoa. Então, uma descrição pode ter outros objetivos, mas o principal é criar essa imagem na mente do leitor. Esse vai ser sempre o objetivo. Mas agora, como fazer uma descrição? Existem duas coisas que, se você tiver em mente, você já tem tudo para fazer ótimas descrições. Essas duas coisas são evitar informações redundantes e evitar informações irrelevantes. O que é informação redundante? Redundância é quando você usa muitas palavras para expressar uma coisa que poderia ser expressa em menos palavras. É falar muito e para dizer pouco, é você insistir na mesma ideia. Por exemplo, lá fora o sol estava alto no céu claro e sem nuvens. Brilhava forte e esquentava o chão de concreto. O sol obviamente está no céu, obviamente brilha, obviamente produz calor e obviamente se o sol está aparecendo é porque o céu está sem nuvens. E se o céu está sem nuvens e está de dia, então obviamente o dia está claro. Então você não tem a menor necessidade de colocar todas essas ideias nessa passagem. Você está sendo redundante ao fazer isso. Está insistindo numa ideia que poderia ser passada com muito menos palavras. Então isso é uma informação redundante e esse tipo de informação não contribui para a descrição. Pode ser cortado de boa, reduzida, o que deixa o texto mais claro, mais direto, mais conciso. Já a informação irrelevante é aquela informação que não tem real importância para nenhum dos objetivos da descrição. Uma informação relevante é aquela que ajuda o leitor a visualizar aquela cena, ou aquele personagem, ou aquele cenário. Ou, seguindo aquele exemplo, ajuda a identificar o comportamento do personagem em primeira pessoa. Agora, se existem informações em uma descrição que não ajudam em nenhuma dessas coisas, são informações irrelevantes. Por exemplo, o quarto de fulana tinha paredes azuis da mesma cor do teto, mas em um tom mais claro. A cama ficava encostada na parede à esquerda de quem entrava. Tinha um colchão alto que parecia duro. Na outra parede tinha uma mesa cheia de lápis espalhados e alguns papéis, a maioria em branco. Aqui eu estou descrevendo o quarto de fulana, e já que essa descrição está fora de contexto, a gente poderia supor que alguns desses detalhes são realmente importantes. Talvez, por exemplo, o fato do colchão ser alto e duro possa ser importante porque mais tarde a gente descobre que se trata de um colchão ortopédico porque a fulana tem problema de coluna, que vai atrapalhar ela durante a jornada dela na história. Talvez também os papéis em branco sejam alguma dica para o leitor supor algum traço da personalidade da fulana. Mas talvez nenhuma dessas coisas seja de fato importante e sejam estas informações irrelevantes. Uma coisa que provavelmente nessa descrição seria uma informação irrelevante é o tom de azul das paredes e do teto. Eu não consigo imaginar nenhuma situação, nenhum contexto em que seja importante a gente saber o tom de azul. Enfim, esses tipos de coisa, de características que você coloca na descrição que não vão auxiliar de nenhum modo na história ou nos objetivos da descrição, são as tais informações irrelevantes. Porque, assim, o leitor não precisa ver exatamente como você está vendo aquela cena que você está descrevendo. Então, às vezes, você está imaginando um determinado tom de azul na parede, no teto, mas se isso é irrelevante para a história, você pode só falar que é azul e deixar o leitor imaginar o tom de azul, não pode? Então, se a descrição tem informações irrelevantes que cortando, o leitor vai continuar vendo o objeto que você está descrevendo, então talvez seja melhor você cortar essas informações. Então essas são duas coisas fundamentais para você ter em mente na hora de escrever uma descrição. Evitar informações redundantes e evitar informações irrelevantes. Mas aí vem uma questão. Você, lendo um autor clássico ou um autor do momento, enfim, um autor famoso, você vê lá uma descrição enorme, gigantesca, cheia de detalhes. Isso significa, necessariamente,
significa que a descrição tem informações irrelevantes e tem informações redundantes? Não, não significa. Porque uma descrição pode sim ser concisa, ou seja, usar apenas a quantidade de palavras necessárias para a descrição, sem redundância, e ela pode sim também só ter informações relevantes. Ela pode ter tudo isso e ainda assim ser uma descrição enorme, porque ela vai ter muitos detalhes, mesmo que todos esses detalhes sejam relevantes e sejam concisos. Por exemplo, em Dom Casmurro, do Machado de Assis, quando o Bentinho, que é o protagonista e narrador da história, quando ele vai descrever a aparência física do Escobar, ele usa muitos detalhes. Os olhos de Escobar, claros como já disse, eram dulcíssimos. Assim os definiu José Dias, depois que ele saiu, e mantém esta palavra apesar dos 40 anos que traz em cima de si. Nisto não houve exageração do agregado. A cara rapada mostrava uma pele alva e lisa. A testa, que era um pouco baixa, vindo à risca do cabelo, quase em cima da sobrancelha esquerda. Mas tinha sempre a altura necessária para não afrontar as outras feições, nem diminuir a graça delas. Realmente era interessante de rosto, a boca fina e chocarreira, o nariz curvo e delgado. Tinha o cesto de sacudir o ombro direito de quando em quando e veio a perdê-lo desde que um de nós notou um dia no seminário. Primeiro exemplo que vi de um homem que pode corrigir-se muito bem dos defeitos miúdos. Tem excesso de detalhes aí, mas o texto desse parágrafo não é redundante, é conciso e não tem informações irrelevantes. Todas as informações contribuem para a visualização do personagem e também para o outro objetivo dessa cena, e é exatamente por esse outro motivo que a cena tem excesso de detalhes, porque esse outro motivo é mostrar a obsessão do Bentinho pelo Escobar. Porque o Bentinho é obcecado pelo Escobar, mas assim, o sentido que você dá a essa obsessão aí já é de interpretação. Então, o excesso de detalhes não é uma coisa necessariamente ruim, é uma coisa que me incomoda só quando é feita no livro inteiro, mas assim, em trechos em que isso encaixa bastante, como esse que eu dei de exemplo, eu acho super legal, inclusive eu acho genial. E uma última dica para finalizar é você tomar cuidado com descrições em cenas de ação. Muitas vezes isso não vai funcionar, porque numa cena de ação o leitor tá querendo ver ação, não tá querendo ver descrição, principalmente descrições longas. Então eu não tô dizendo para você não botar descrição em cena de ação, tô falando para você ficar ligado nisso, tomar cuidado, ver se vai dar certo ou se não vai dar certo. Ver se o leitor vai ficar satisfeito ou se ele não vai ficar satisfeito. E é isso, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo para trazer mais gente aqui pro canal poder crescer. E na descrição tem as minhas redes sociais e o meu Wattpad, que é onde eu posto contos. Então, se você quiser me seguir lá. E até a próxima!